Fala pessoal, hoje temos mais uma história real que daria um filme. Esse relato foi enviado por uma pessoa chamada Rayane. Obviamente o nome é fictício para podermos preservar a imagem da pessoa que enviou. E sua história é verdadeiramente tensa, é uma experiência surreal que deixaria qualquer pessoa abalada. E eu não posso deixar de citar um dos episódios passados, que foi O Mistério na Chácara, onde uma menina viu uma esfera de luz azulada flutuando na região. Essa esfera tinha mais duas esferas menores que orbitavam sobre ela. E eu não consigo deixar de notar uma certa semelhança entre essa história e a história que vou contar agora. Duas pessoas de regiões totalmente diferentes, pessoas que não se conhecem, com relatos parecidos. Isso para mim só prova que essas pessoas podem ter visto a mesma coisa. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Essa é mais uma história real que daria um filme. No interior de Franca, nos anos de 96, 97, em uma pequena cidade na divisa com Minas Gerais, a Rayane conta que tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade e vivia uma infância tranquila, mas marcada por noites insônias. Como muitas crianças, ela frequentemente corria para a cama dos pais em busca de conforto e segurança em noites assim. Quem nunca fez isso, né? Não consegue dormir por medo ou ansiedade e buscamos conforto ao lado dos nossos pais, que traz uma sensação assim de segurança incrível. A Rayane conta que a casa que ela morava na infância era simples e acolhedora e refletia o estilo de vida do interior, com móveis antigos, paredes de cores claras e um cheiro constante de comida caseira que sua mãe sempre fazia. Em uma noite particularmente escura e silenciosa, a Rayane conta que após lutar contra o sono e o medo, correu para o quarto dos pais. Seu pai, um homem trabalhador que vendia refrigerante na rua, e sua mãe, sempre ocupada com as tarefas domésticas e cuidados com a família, já estavam profundamente adormecidos. Estavam exaustos, cansados do dia de trabalho e dormiam pesado. E o costume de dormir com a janela aberta era uma necessidade devido ao calor. Naquela época a gente sabe que ter um ar-condicionado não era para qualquer um. Eu mesmo só fui ter ar-condicionado em casa depois de adulto. Os meus pais também só foram ter ar-condicionado em casa depois que eu e meus irmãos saímos de casa, porque a facilidade de comprar um ar-condicionado hoje é muito maior. Voltando, a Rayane conta que a janela do quarto estava aberta, expondo o quarto ao fundo da casa. Esse fundo era um espaço que ficava atrás da casa, que era um estreito corredor onde a mãe pendurava roupas para secar e o pai armazenava garrafas de refrigerante, latas vazias. E foi ali que foi o palco de um evento que mudou a vida de Rayane para sempre. Deitado entre os pais, Rayane conta que lutava para encontrar uma posição confortável. Ela frequentemente virava de um lado para o outro, tentando achar ali uma posição para dormir. Eventualmente, acabou com a cabeça aos pés dos pais, o que fazia com que ela olhasse diretamente para a janela. O que deveria ser uma visão comum da escuridão do corredor, tornou-se algo profundamente perturbador. Alguns minutos depois que ela tentava dormir, uma luz incomum começou a brilhar do lado de fora. Era uma luz azulada e não se parecia em nada com as lâmpadas incandescentes amarelas daquela época. Quem cresceu nos anos 90 lembra das lâmpadas incandescentes. Se você tocasse nelas, elas queimavam a sua mão. E a Rayane conta que esse brilho intenso que ela viu era semelhante ao das luzes de LED que nós conhecemos hoje. Mas na época era uma tecnologia que a Rayane nunca tinha visto antes. Na verdade, uma tecnologia que ninguém tinha visto. A luz revelou um movimento entre as latas e garrafas empilhadas lá no fundo do corredor. A Rayane conta que viu uma sombra. Era uma figura agachada que mexia nas latinhas e sua forma delineada pela luz azulada
deixava tudo ainda mais assustador. O ser era anormalmente alto, mesmo estando agachado. A janela alta do quarto apenas permitia ver suas costas curvadas. A figura parecia ter uma altura descomunal, talvez mais de 2 metros quando em pé e com uma postura que exalava força, medo e mistério. A Rayane conta que os detalhes da criatura eram aterrorizantes. Os braços eram longos e esguios, moviam-se de maneira quase mecânica, sabe? A pele parecia uma textura diferente. Nada já visto por ela, nem hoje em dia, quando ela lembra, ela consegue identificar essa textura. Era algo que refletia a luz azul. Rayane, congelada de medo, naquele momento a única coisa que veio na cabeça dela foi pensar que aquilo era um ladrão. Seu coração começou a bater acelerado e ela entrou em pânico. Ela se escondeu sob o cobertor e começava a observar ele com os olhos arregalados e a mente praticamente febril de medo. O que aconteceu a seguir foi ainda mais aterrorizante. A Rayane conta que a figura parou de se mexer nas latas e ergueu o rosto. E ele virou a cabeça em direção à janela. E Rayane viu os olhos brilhantes e vermelhos. Ela conta que eram olhos grandes e redondos que pareciam rubis cintilantes. A visão era surreal. Era uma visão que ninguém esqueceria, quiçá uma criança. É uma visão que deixaria qualquer um traumatizado. Rayane disse que ficou paralisada. E ela tinha medo que o suposto ladrão pudesse ferir seu pai, o que a impediu de acordá-lo. Ela acreditava que se ela acordasse o pai dela, ele provavelmente entraria em combate com o ladrão e poderia acabar morto. Então ela só observou, incapaz de desviar o olhar. Ela não conseguia tirar o olhar daquela coisa, ela não conseguia parar de olhar para aquilo. E a criatura não se importava, apenas investigava todo o entorno. Mexia nas latas, mexia nas garrafas. Essa criatura com olhos de um vermelho intenso mexia a cabeça de um lado para o outro como se procurasse algo, sabe? Alguma coisa ali, ele perdeu alguma coisa, ele precisava de alguma coisa. Ninguém sabe. A Rayane disse que enquanto observava, paralisada de medo, ela apagou. Simplesmente apagou. Ela disse que só lembra de acordar na manhã seguinte, já na cama, assustada e ainda imersa na memória do terror noturno. O primeiro pensamento dela foi: eu sonhei? Aquilo foi real? Antes que ela mencionasse alguma coisa aos pais sobre um ladrão aquela noite, ela ouviu o pai falando que tinham garrafas quebradas no corredor e ele acreditava que tinham sido ratos. Ratos. A Rayane sabia que não era um rato. Ela também não sabia o que era. A Rayane não conseguia se livrar da sensação de que algo além do comum tinha acontecido. Ela contou à irmã. A irmã não entendeu exatamente o que ela tinha visto, mas acreditou nela. Anos mais tarde, ela assistia a programas e lia sobre avistamento de OVNIs e abduções. Então ela começou a reconsiderar sua experiência, sem falar nas descrições de outras pessoas que eram muito parecidas com o que ela passou, inclusive de figuras públicas como Elba Ramalho. As histórias coincidiam estranhamente com o que ela tinha visto. Sua irmã, que inicialmente também não compreendeu a magnitude do evento, veio acreditar que Rayane havia testemunhado algo extraterrestre. As lembranças daquela noite permanecem vivas na mente de Rayane. A figura humanoide, alta, esguia e com olhos vermelhos brilhantes é algo que ela nunca conseguiu esquecer. Hoje ela carrega o medo de alienígenas que ainda assombra. Para ela isso é um temor que carrega desde aquela noite. A sua experiência é uma história que realmente daria um filme. Para você que ouviu até aqui, muito obrigado.
Agradeço imensamente a Rayane também que mandou o seu relato. Se você tem uma história parecida, pode ser de algum avistamento estranho, pode ser algo mais terror, pode ser até romance, drama, o que seja. Quiser que a gente dê voz à sua história, manda para o nosso e-mail yurimprota@megacinefilo.com.br. O e-mail está aqui na descrição abaixo. E eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam dessa história, o que é que vocês acham que a Rayane viu. Se você está ouvindo pelo Spotify, logo abaixo tem um espaço que permite que você comente. Se você está ouvindo pelo YouTube ou YouTube Music, tem um espaço de comentários que vocês já devem conhecer. Valeu, muito obrigado e até breve.